A paz do Senhor, amados irmãos que nos acompanham no YouTube, nas redes sociais. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para você, mas antes eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, que esteja ajudando esse ministério, convide pessoas, divulgue este canal para os seus amigos, que é um jeito de evangelizar. Divulgar os canais evangélicos, divulgar pregações no YouTube é um jeito de evangelizar, de trabalhar para o reino de Deus, é muito importante. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Joel, no capítulo 2, eu vou ler só o versículo 28, é um versículo bem conhecido, o mais conhecido, com certeza, do livro de Joel. Joel 2, 28 diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens visões. Amém? Meus irmãos, uma palavra que fala sobre visões e sonhos. Visões e sonhos são coisas comuns na Bíblia, como meio de comunicação entre Deus e o seu povo, os seus profetas, os seus filhos. Os sonhos é a maneira que o nosso subconsciente organiza os nossos pensamentos. E quando estamos dormindo, nós temos vários sonhos, a maioria deles a gente não se lembra, porque nós sonhamos todas as noites, e sonhamos praticamente durante todo o período que estamos dormindo, e a maioria a gente não se lembra, e alguns, normalmente o que a gente desperta no meio, a gente se lembra, se recorda da organização que o nosso subconsciente está fazendo. Da mesma forma que os sonhos são a organização do subconsciente, a visão é o subconsciente tentando encontrar sentido para algumas coisas, né? Você vê uma sombra, uma coisa, e na sua cabeça já se forma uma imagem, ou já se forma algo. Algumas pessoas veem algo no céu e dizem, é um disco voador, é um OVNI, e a sua mente tenta preencher o que é aquilo que não foi entendido, o que não foi perfeitamente captado. Mas na palavra de Deus, ensina-se que visões e sonhos também são modos de Deus se comunicar com a gente. É o que a palavra de Deus vai falar em Jó 33, nos versículos 14 e 15. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Olha que coisa interessante. Em sonho ou em visão, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. A própria palavra de Deus diz que muitas vezes ninguém atenta para isso. Isso passa despercebido. O que as pessoas falam é só um sonho, é só uma visão, não foi uma coisa que você viu que estava impressionado. Mas muitas vezes Deus tenta falar com seus filhos dessa forma. E o livro de Jó fala isso como sentido de aviso mesmo. Olha, Deus antes fala avisando, porque depois disso Deus vai falar através talvez de doenças ou de alguma forma de impedir seu filho de ir por um caminho ruim, mas antes fala por sonhos e por visões. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Eu quero, antes de entrar no cerne dessa palavra, falar um pouco sobre esses exemplos e sobre como isso são importantes na vida do crente, o entendimento dos sonhos e das visões, né? Sobre a visão, a primeira que eu encontrei assim foi em Gênesis 15, no versículo 1. Ele fala, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. E aí ele vai começar a explicar para Abraão sobre a peregrinação, sobre sair da terra de Ur, sobre ir para uma nova terra prometida para Abraão. Mas é engraçado que ele fala assim, ó, veio a palavra do Senhor em visão. Porque a palavra visão original aqui não se trata dos olhos humanos, ou do sentido visão, mas da compreensão das coisas. Veja o que acontece com Paulo. Paulo, ele teve uma visão, e a visão dele foi de uma voz. E quando ele ouviu essa voz, ele perdeu a sua visão, o seu sentido de visão, né? Ele ficou cego por um tempo. Ou seja, quando a palavra de Deus fala sobre uma visão, ele não está falando fisicamente da nossa visão, ele está falando de algo espiritual, que pode se expressar tanto pelos olhos quanto pelos ouvidos, ou qualquer sentido que Deus queira dar para aquilo. A Bíblia chama de visão. Então a palavra que eu li fala, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Que coisa interessante. E também fala sobre sonho, no mesmo texto, Gênesis 15, lá embaixo vai falar assim, ó, a partir do versículo 12, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, ó, a Bíblia acabou de dizer que Abraão
caiu num grande sono, um profundo sono. Ele não estava com sono que acordava com qualquer coisa. Mas daqui a pouco, no versículo 13, fala: então disse Abraão: saibais de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Ou seja, o Senhor está falando a Abraão em um sonho. No meio do sonho, o Senhor fala para ele. Tanto a visão quanto o sonho são usados por Deus para Deus se comunicar com os seus filhos. E como dizem Jó, nem sempre são levados a sério. Eu acho muito interessante a história de José, neste caso. Porque quando o rei teve um sonho, na história de José, o sonho do rei foi levado muito a sério. O rei falou assim: olha, esse sonho daqui não é um sonho comum. Isso aqui não foi só um sonho que se tem toda noite, ou algo que eu fiquei impressionado e sonhei. Isso aqui é um sonho que quer me dizer alguma coisa, eu não sei o que quer me dizer. E por ele ser um rei, todo mundo levou isso muito a sério. E se chamou magos, e se chamou profetas, e se chamou estudiosos, e se chamou médiuns e adivinhadores, até que se chegou a José para se identificar o que significava o sonho do rei, porque era o sonho de um rei. Agora veja o que acontece antes disso com José. José também tem um sonho profético na casa do seu pai. Ele sonha que 12 estrelas, o sol e a lua se curvam diante dele. Ele sonha que os feixes de feno dos seus irmãos se dobram diante do feixe de feno dele. Mas ninguém leva a sério esse sonho. Fala: você é um sonhador, José. Isso aí não vale de nada, rapaz. Você está pensando demais, você está sonhando demais, você está impressionado com alguma coisa. Porque o sonho dele não estava sendo levado a sério pelos outros. E muitas vezes nós também somos assim. Nós não levamos a sério o sonho que nós temos, o sonho que outras pessoas tiveram. E algumas vezes esse sonho quer falar conosco, é da parte de Deus. Agora também nós devemos lembrar que não é todo sonho que vem de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Ele está falando o quê? Se você teve um sonho e não sabe que isso veio da parte de Deus, você o conta como um sonho. Agora também ele diz assim, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, porque o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Ele está falando agora, se vem de minha parte, profeta, se vem de minha parte, aí sim o conte como palavra de Deus, como profecia, como algo que vem de Deus. E o que é que separa um do outro é que a palha não tem nada a ver com o trigo, ou seja, aquilo que é contrário à palavra de Deus, não pode ter sido expresso por Deus através de um sonho ou de uma visão. Então, se alguém teve uma visão que é contrária a palavra de Deus, ou se alguém que teve um sonho que fala algo que não está de acordo com a palavra de Deus, olha, meu amigo, isso não pode ter vindo de Deus, é só um sonho, foi só uma visão, foi só um susto. Isso não pode ser da parte de Deus para nós. De todas essas coisas, meus irmãos, a gente pode agora voltar ao texto e falar do que eu realmente quero dizer aqui. Porque esse texto é falado novamente em Atos 2, no versículo 17, após a vinda do Espírito Santo. Lá em Joel, muitos anos antes, o profeta ele profetiza e diz: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E lá em Atos, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus realmente é derramado sobre a carne. Isso porque Jesus já tinha se sacrificado, já tinha nos lavado dos nossos pecados. E deu a oportunidade ao Espírito de não mais habitar em uma tenda, em um receptáculo, em uma urna, em uma arca, mas habitar no meu e no teu coração. E agora, na presença do Espírito Santo, coisas incríveis começam a acontecer. E o profeta Joel vai falar: olha, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Esse é o texto mais comum. Se você for para um texto mais próximo do original, você vai ler mais ou menos dessa forma: e haverá de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os vossos pequeninos profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens contemplarão visões. Que coisa maravilhosa. Ele começa falando dos seus pequeninos, dos filhos. Ele realmente está se referindo a crianças. Não só crianças com idade pequena, mas ele está falando de crianças também espirituais. Lembrando a vocês, meus irmãos, que todo sonho, toda profecia, toda visão, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E quando ele fala disso, nós sabemos que o Espírito Santo não age na lógica humana, porque seria impossível para alguém entender como essas crianças, principalmente naquele tempo, como crianças estariam recebendo profecias, como elas profetizariam. Seria algo impossível para o alcance dessas crianças.
O profeta fala de 3 classes de idade. Ele fala sobre pequeninos, ele fala sobre jovens e ele fala sobre velhos. E a cada uma ele dá uma característica espiritual, um dom espiritual, que normalmente não pertence àquela classe. Ele fala assim, olha, aos pequeninos eu vou dar profecias. Isso normalmente não pertenceria àqueles pequeninos. Não é natural que uma criança pequena esteja profetizando. Principalmente naquele tempo em Israel, nós quando falávamos de profeta, nós pensávamos logo em quê? Um homem barbudo, em alguém com muita idade, em alguém com muita experiência, muita intimidade com Deus, muito conhecimento. Mas uma vez que o Espírito Santo vem, essas barreiras, essas dificuldades, essa burocracia imposta, ela é quebrada, ela é rompida. Do mesmo jeito que o véu se rasgou, isso também se rasga. E agora é possível, mesmo ao pequenino, tanto pequenino em idade, quanto pequenino na casa do Senhor, talvez como pequenino na obra dele, como pequenino ali no meio de Israel, uma pessoa simples, uma pessoa comum, agora é dado a ela o direito também de profetizar. Não por acaso Deus nos fez reis e profetas. Não por acaso esse direito também chegou até você, porque se o Espírito Santo habita em você, você tem esse direito. Por mais que se sinta pequenino, por mais que se sinta pequeno, por mais que se sinta um filhinho, você tem o direito de profetizar. Você tem esse direito. E depois disso ele se volta para os jovens e os velhos, falando de sonhos e visão, que é o que eu tinha falado antes. E eu quero falar primeiro da visão para os jovens, apesar dele ter uma invertida no texto. Ele começa com os pequenos, ele depois vai lá para os velhos, e depois ele volta para os jovens. Mas eu quero falar primeiro dos jovens. E ele fala que os nossos jovens compreenderão visões. E da mesma forma que quando ele falou dos pequeninos, ele falava de algo que faltava ou que não era comum aos pequeninos, de igual modo ele vai falar aos jovens. E a visão que ele trata aqui é como entendimento. Chegou ao seu conhecimento, chegou ao seu entendimento. Ao entendimento dos jovens, dos que não têm tanta experiência, ou dos que estão começando há pouco tempo. Porque é comum para aquele que está começando há pouco tempo ter muitos sonhos, mas não ter tanto conhecimento, ou não ter tanta visão das coisas de Deus. E talvez a pessoa entre na igreja, e ela fale, eu quero conquistar isso, eu quero alcançar milhares de vidas, eu quero ter um ministério desta forma, eu quero fazer isso, mas ainda falta uma visão do que é o Espírito de Deus, do que é o reino de Deus. Eu pergunto para você, meu querido, qual a sua visão do mundo espiritual? O que você entende dele? Porque isso são coisas que são reveladas pelo Espírito Santo, e é para isso que ele veio, e é para isso que ele habita em nós. No meio daquele povo, onde Pedro estava, pessoas começaram a falar línguas, e as pessoas que estavam de fora falaram, eles devem estar embriagados, deve ter alguma coisa estranha com eles, porque eles não tinham a visão do reino de Deus, porque não existia esse entendimento no meio deles. Mas para Pedro, que tinha seu entendimento, falou, olha, eles não estão embriagados não, se você olhar, ainda é no meio da tarde, ninguém aqui bebeu, o que realmente está acontecendo é um mover do Espírito, como contou o profeta Joel, no seu texto, quando ele diz, e aí ele vai começando a relatar o texto do profeta, porque a visão espiritual já tinha se instaurado nele. Perceba, meu querido, que há 3 anos atrás, se você olhasse para Pedro, aquele homem que voltou com as redes vazias, aquele homem talvez rude, um pescador, você não veria nele nada de visão espiritual, mas ele já era cheio de desejos, cheio de sonhos, cheio de vontade. Mas uma visão do reino espiritual tinha que ser imposta sobre ele, sobre os seus desafios, sobre os seus limites, sobre o que Deus queria fazer para ele. E nossa visão às vezes é limitada em muitos âmbitos. Um deles é sobre o que Deus é. Claro, nenhum homem consegue ter a total visão do que Deus é. Deus é maravilhoso, poderoso, grandioso, infinito, infinita bondade. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é eterno, tanto no princípio de dias como no final deles. Isso são coisas que o homem não consegue compreender. Mas nós temos que expandir a nossa visão quando se trata sobre o que Deus é. O que é Deus para você? Uma vez alguém me perguntou, como é Deus para você? O que você consegue ver de Deus? E nós, o ser humano, ele é muito visual. E nós não entendemos que isso não pode ser explicado pelos olhos. E nós tentamos o quê? O que eu fiz? Eu fui logo tentar explicar pelos olhos. Não, é um rei, de cabelos brancos, sentados num trono, e não sei o que lá.
E a pessoa falou, todo mundo tem essa ideia de Deus, um velhinho, né? Porque nós vamos para os olhos humanos, o que nós conseguimos ver. Eu falei, não, calma aí, você tem que entender toda a majestade, toda a glória que há em Deus. E não dá para fazer isso com um só sentido. Nós temos que entender que Deus tem um poder acima do nosso entendimento. E tentar interpretar isso com os olhos não é significativo. Tentar fazer isso com sentidos físicos não é significativo. Isso limita a nossa visão. Se você tenta explicar a Deus só com palavras, só com o entendimento humano, você limita a sua visão do que Deus é. Você limita a sua visão do que Deus é. Você também limita a sua visão de outra coisa. Você limita a sua visão do que Deus pode fazer. E muitas vezes eu vejo pessoas limitando o que Deus pode fazer, por ter uma visão limitada. Falando, Deus não vai me ajudar nisso, Deus não se preocupa com isso, não vale a pena correr atrás de Deus e me ajoelhar sobre isso aqui. Mas uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, não há mais desculpa para não termos visão, mesmo sendo jovens e mesmo conhecendo pouco. Nós temos que pedir que Deus nos abra a nossa visão espiritual. Deus pode fazer isso por você. Ele pode lhe ajudar nesse problema. Ele pode estender a mão para você. Ele pode alcançar essa vida que você está orando. Ele pode mudar a situação da tua empresa. Ele pode mudar a situação do teu casamento. Mas isso tem que estar na tua visão. Lembra quando o profeta estava tranquilo, frente ao exército do inimigo, mas o seu ajudante tremia de medo, porque ele não tinha visão. E o profeta vira e fala, Deus, abra-lhe a visão para que veja. E ele vê ao redor das tropas do inimigo, uma tropa muito maior de anjos, poderosos anjos. Quantos anjos são necessários para derrotar a tropa do inimigo? Um. Como que o inimigo pode batalhar contra um anjo? Alguém carnal batalhando com algo espiritual? É impossível. Mas veja que só um era necessário, mas a tropa de anjos era mais numerosa do que a tropa do inimigo. Mas por que aquele servente do profeta tinha tanto medo? Porque ele não conseguia ver. Ele não tinha visão do que Deus era capaz de fazer. Ele não tinha visão do que Deus era capaz de constituir. Quando Jesus fala, eu derribarei esse templo, em 3 dias o levantarei, as pessoas questionaram, como pode levantar esse templo que durou tantos anos para ser feito em 3 dias? Elas não têm a visão do que Deus pode fazer, da capacidade de Deus. Você precisa entender o que Deus pode fazer na sua vida, para valorizar mais estar com Ele. Na área da saúde, Ele pode te curar. Ele pode frutificar o teu trabalho. Ele pode tranquilizar a tua alma. Ele pode ser teu amigo se é isso que tu precisa. Se tu precisa de conselhos, Ele pode ser o teu conselheiro melhor do que qualquer coach. Se tu precisa de um pai, Ele pode te dar um colo, Ele pode te dar um auxílio. O carinho e o amor dele estão acima de qualquer carinho e amor humano. O que tu precisa, eu tenho certeza que Deus suprirá. Jesus encontra aquela mulher, lá em Samaria, que todo dia vai atrás de água, vai buscar água. E Ele fala para ela, se a água que eu tenho eu te desse para beber, tu beberias, e jamais sentiria sede novamente. E aquilo extingue aquela mulher, e ela fala assim, quem é tu? É maior que o nosso pai que cavou esse poço? Porque a sua visão do que Deus pode fazer está limitado. Na visão dela, o que Deus pode fazer? Indicar um lugar para cavar um poço. Isso Deus pode fazer. Deus pode indicar um lugar para cavar o poço. Mas me dar uma água que eu beba uma vez e nunca mais sinta sede? Não, aí já é demais. Aí já é demais para Deus. A sua visão só ia até aqui. E quantos de nós hoje vemos da mesma forma, meus irmãos? Visão limitada do que Deus é. Visão limitada do que Deus faz. Não, Deus pode sim trazer essa água, Deus pode sim abrir o poço Ele mesmo, Deus pode sim te mostrar um poço já aberto e abandonado, como fez com Agar. Ele é Deus Todo-Poderoso, não limite a tua visão ao que Deus pode fazer. Outra coisa que nós limitamos a nossa visão, no quanto Deus nos valoriza, ou no valor que nós temos para Deus. Às vezes nós limitamos nossa visão para isso. E nós falamos assim, por que Ele faria isso por mim? Por que Ele se preocuparia comigo? Nós nos colocamos muitas vezes em visão de servos. Somos servos de Deus, somos criaturas de Deus. Nós temos que nos colocar na visão de filhos.
Quando alguém pergunta o que Deus faria por mim, o que esse ser todo-poderoso, cheio de conhecimento, poderia fazer por mim? A resposta é: mais do que qualquer pai ou que qualquer mãe estaria disposto a fazer por um filho. Porque a palavra de Deus diz: mesmo que a tua mãe te esqueça, eu não te esquecerei. A nossa visão normal, natural, não consegue ir além desse amor, não consegue enxergar a plenitude desse amor, porque já é difícil e é espantoso aos olhos humanos ver o que uma mãe é capaz de fazer por um filho, é ou não é? Falar, fez isso, isso e isso pelo filho. Rapaz, tu é doida, tu fez isso tudo pelo teu filho? Ah, não, só tu mesmo. É porque tu é mãe, tu vê dessa forma. Se você não fosse mãe, tu ia ver que ele não é tão bom assim. Se você não fosse mãe, você ia ver que seu filho não é tão perfeito assim. Por que tu fez tanto por ele? Agora, o amor de Deus vai além deste amor. E por mais que as pessoas falam, tu não vale nada, ou mais que elas falam, você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, você é um péssimo funcionário, você é um péssimo filho, você é um péssimo pai, Deus te valoriza, e Ele sabe o teu potencial. Não deixe que essas palavras de fora limitem a tua visão do quanto Ele te ama, limitem a tua visão do quanto Ele te quer perto, porque Ele te ama, e Ele te quer por perto. Talvez para os homens não valha nada, talvez para quem esteja ao teu redor não valorize a você, mas Deus não vê dessa forma. Ele não vê como o homem vê. Ele sabe o que tu está passando. Ele entende tuas dificuldades. Você precisa entender com a sua visão o que Deus é, o que Ele faz e o que Ele sente por ti. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos ver, voltar ao texto e entender por que o Espírito Santo de Deus foi derramado, por que algo santíssimo foi dado a toda a carne, como fala o texto. Alguns milhares de anos antes disso, Deus chama Noé, e Ele fala, olha, os homens são muito maus, eu vou começar isso aqui de novo, eu vou apertar o botão de reset, e Ele extermina aqueles povos, com um grande dilúvio. E se Ele fosse olhar para a gente dessa mesma forma, talvez muitos mereceriam realmente ser exterminados. Por sorte, meus irmãos, nós estamos no tempo da graça. E Deus age de forma diferente. Ele pega este mesmo povo, pecador, como eu era, como eu creio que você já foi, e Ele fala assim, olha, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. E Ele entrega aquilo que Ele tem mais precioso, porque é aquele que não nos negou o seu primogênito, o que nos negaria, e Ele derrama o seu poder, a sua glória, através do Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo foi nos derramado, para nos dar entendimento, para nos dar visão das coisas espirituais, não é mais agora porque sermos escravos, porque isso está acontecendo comigo, porque aquilo acontece assim, peça para que Deus abra os teus olhos, porque há motivo para todas as coisas, e Deus revela tudo aos seus servos antes que seja feito, pois é assim que diz a palavra de Deus, e é assim que eu creio. A visão espiritual, ela é provada pela fé, porque nem tudo nós conseguimos ver com os nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais nós conseguimos ver aquilo que ainda há de vir. Olha o que fala o texto em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Mas esse não se vê, a palavra de Deus está falando da visão carnal, da visão humana, porque com a nossa visão espiritual, nós já podemos ver coisas que estão muito além do que existem agora. E sabe o que prova que elas são verdadeiras? A sua fé. A sua fé é que vai provar que a sua visão é verdadeira. Ela pode ser verdade para você. Deus te deu uma visão de um trabalho diferente, Deus te deu uma visão de um lugar que você tem que alcançar, Deus te deu a visão de uma pessoa que você precisa alcançar, e a sua fé vai provar que aquilo é verdade. Se você crer de todo o coração, a fé será firme fundamento daquilo que você está esperando, e a certeza daquilo que ainda não está sendo visto pelos teus olhos naturais, ouvido pelos teus ouvidos naturais, mas já é verdade no reino espiritual. Que coisa poderosa! E para quem Ele traz essa visão? Para os jovens, para aqueles que estão cheios de empolgação, mas que ainda não conseguem ver longe, porque o entendimento ainda não chegou a eles, eles precisam dessa visão. Se você não está cheio de empolgação, não limite a visão de Deus, você precisa dela, não tente fazer com seus próprios olhos, como é comum aos jovens,
Porque os jovens são muito visuais, e esses visuais que eu falo é de visão carnal, não a pecaminosa, mas a humana, o sentido visão. E aquilo que eles veem, eles desejam, aquilo que se vê almeja, aquilo que se vê entende-se que dá para alcançar, mas quando a visão espiritual entra, eles não vão ser limitados, muito pelo contrário, eles vão ser expandidos. Eles vão falar assim: olha, eu não desejo só o que eu vejo, eu desejo também o que Deus me mostra. Eu não posso alcançar só até onde minha mão vai, eu posso alcançar tudo onde a mão de Deus pode tocar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque os jovens agora receberam uma visão que vem de Deus. A visão de Deus vai muito além da nossa. Que coisa maravilhosa o Espírito Santo tem para nós que somos jovens. Que grande palavra e que grande bênção. Não deixe a tua visão morrer. Contemple aquilo que Deus te trouxe. Não pare naquele ponto, veja além. Quando Abraão chega a seu sobrinho Ló, e ele fala: escolhe a terra que você tem que ir, e eu vou para outra. Ele está escolhendo às cegas, aquilo que Ló entendeu como a pior parte. Mas Abraão já tinha visão, e a sua visão não era com seus olhos carnais, a sua visão era com o seu entendimento espiritual, e na sua visão, independente de para onde ele fosse, ele seria abençoado pela mão de Deus. A escolha certa não é que nós fazemos com os nossos olhos, mas com o nosso entendimento espiritual. E deixando de lado os seus olhos, ele mais ou menos está dizendo assim: eu não vou nem olhar para onde eu vou, eu não quero nem saber qual você vai escolher, porque eu tenho certeza que para onde eu for, para onde Deus me enviar, ali Ele vai me prosperar. Quem pode fazer uma escolha desta forma? Quem está disposto a escolher a noiva sem olhar? Difícil, né, meus irmãos? Ninguém quer. Quem está disposto a escolher um trabalho sem olhar a empresa, sem saber se é bom? Ninguém, né? Ninguém quer. Quem está disposto a escolher a igreja que ele vai pertencer, que ele vai ficar, sem olhar com sentimentos carnais, olhando só para a voz de Deus? Hoje em dia, quem está disposto? Poucos jovens estão dispostos. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus abra nossos olhos espirituais, porque o entendimento que vem dos céus é superior ao nosso entendimento terreno, aquilo que nós temos através dos nossos sentidos. Eu vou falar agora dos sonhos para os velhos, antes que não tenha mais tempo. Mas, à medida que os anos vão se passando, vai se perdendo a habilidade de sonhar, porque sonhos distantes levam tempo. E quando não se tem mais tanto tempo, não dá tempo de se ter mais tantos sonhos, né? Não, isso demoraria muito. E quando você é novo, você fala assim: eu vou conhecer o mundo todo, eu vou não sei o que lá, e aí o tempo vai passando, e você vai vendo o preço das coisas, você vai vendo que demora, e que leva tempo, e que leva esforço, e as suas expectativas vão se reduzindo, os seus sonhos vão diminuindo. Até que a palavra de Deus chama velhos. Os velhos terão sonhos, porque para os velhos fica mais difícil sonhar, com coisas rápidas, com coisas que se conseguem em um momento próximo, até que fica mais fácil, mas sonhos a longo prazo começam a ser perdidos. E a palavra de Deus, da mesma forma que trouxe estranheza ao entendimento humano, quando falou que pequeninos profetizariam e que jovens teriam visões, ele também fala que velhos terão sonhos. Que coisas maravilhosas. E novamente, meus irmãos, eu não estou falando aqui apenas do sentido físico da palavra velho, mas eu estou falando de um sentido espiritual. Porque tem pessoas, meus irmãos, que já estão tão calejadas da batalha, que já passaram por muitos lugares, e já viram tantas histórias, que desistiram daqueles sonhos que eles tinham, e acham que não vão mais acontecer. E às vezes essa pessoa tem 30 e poucos, 40 e poucos anos, e já é um velho espiritual, e já estão tão amoldados nas coisas que ele faz, que ele não consegue mais se remoldar a novas coisas, e ele se sente velho espiritualmente. E para essas pessoas é muito difícil sonhar. Ontem eu liguei a televisão para assistir minha série com a Alessandra, estava passando um programa, que eu não assisto, mas tinha duas moças, elas eram moças ainda, veja só, uns 20 e tantos, no máximo 30 anos, e elas falavam assim, para o apresentador, né, que perguntava para ela: como é que vocês começaram esse projeto? Elas tinham um projeto beneficente,
e elas cresceram num lugar muito pobre, numa casa cheia de lixo, sem janelas, é uma coisa terrível assim de você ver. E elas falaram assim: depois de um tempo nós voltamos a estudar, nós ficamos indignadas com aquela situação, nós voltamos a estudar, nós começamos a aprender, nós vemos novas possibilidades. E ela falou assim: e aí nós voltamos a sonhar. Que coisa maravilhosa. Porque nesse espaço de tempo, e ela falava de uma coisa que aconteceu há 7 anos atrás na vida dela, ou seja, ela devia ter uns 20 anos, 20 e pouquinhos anos, ela já tinha nascido, ela já tinha gerado no seu coração os seus sonhos, passado por sua infância pobre, e o lugar onde ela viveu, as coisas que ela passou, destruiu, enterrou esses sonhos na vida dela. E com 20 anos ela já não tinha mais sonhos, ela já tinha uma alma velha, ela já não tinha mais desejos ou almejava coisas grandes na vida dela. E com 20 e poucos anos ela volta a estudar, e aí ela volta a ver coisas e vê que a coisa não é bem assim, e vê que lá fora tem um mundo maior, e olha o que é que ela fala: nós voltamos a sonhar. E eu assisti aquele programa quase 30 segundos, e já tinha mudado, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: por que alguém tão jovem falando de uma coisa que aconteceu há 7 anos atrás? E ela fala: eu voltei a sonhar. Como em tão pouco tempo alguém perde os seus sonhos? Alguém de 20 anos que não tem mais sonhos, que todos foram enterrados. E eu me recordei desse texto, meus irmãos. E eu pensei assim: o que eu deixei de sonhar? O que nós deixamos de sonhar? O que é aquilo na nossa vida que nós não deixamos o Espírito Santo entrar, porque faz parte dele esta habilidade de sonhar? O texto fala que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre nós, e depois disso, os velhos sonhariam. Aquilo que não tem mais sentido sonhar, aquilo que parece impossível de alcançar, Deus ainda pode dar sonhos. Ele ainda pode dar sonhos. E é inerente ao ser humano perder essa habilidade de sonhar pelo desgaste. Talvez você esteja na igreja há alguns anos, e quando você entrou, você falou: eu pensei que era diferente quando eu entrei. Eu pensei que logo eu estaria pregando, eu pensei que logo aconteceria isso, eu pensei dessa forma, e nada disso aconteceu, e isso matou, enterrou a minha habilidade de sonhar. Mas quando o Espírito Santo de Deus passa, Ele renova, Ele transforma. Eu acho maravilhoso essa profecia que Joel faz, porque o que se esperava sobre a descida do Espírito Santo é que tornaria o povo de Israel o maior povo da terra, no sentido de grandiosidade, de riquezas, de conquista, de exército, de poderio. E todos esperavam que a profecia fosse: eu derramarei o meu Espírito sobre vocês, e vocês serão tremendos guerreiros, e serão o povo mais culto, mais poderoso e mais rico da terra. E é o que muitos estão esperando ainda hoje, dentro da igreja. Não, o Espírito Santo de Deus vai se derramar sobre mim, e eu serei o mais culto, o mais poderoso, mais rico, mais bonito, mais bem afeiçoado, mais não sei o que lá da terra. Mas isso são coisas carnais. E quando ele vai falar de coisas espirituais, ele fala: sabe do que é que vocês precisam? Sabe qual é a coisa maravilhosa que o meu Espírito traz sobre vocês? E talvez outros avisados que se achem mais inteligente levante e falem: não, rapaz, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer é curar os enfermos, ele vai levantar os coxos, ele vai dar visão aos cegos, é para isso que ele vai vir sobre nós, para que faláramos em línguas e que fazemos sinais e maravilhas incríveis. Mas não, a obra mais tremenda que esse profeta relata é que os pequeninos profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Você sabe quanto isso é importante para Deus? Que os seus sonhos não morram, e que os sonhos que Ele tem para você não morram. Você sabe quanto isso é importante para que Ele continue agindo na sua vida? Porque se você deixar com que seus sonhos morram, que os sonhos que Ele sonhou para você morram, a obra dele estaria acabada em tua vida. Olha o que acontece com Sara, quando recebe a profecia de Deus. Deus tem um sonho que ele relata a Abraão. Lá em Gênesis 15, no versículo 12 em diante, como eu tinha falado para vocês no início, ele tem um sonho que ele relata a Abraão. Ele fala: você vai ser peregrino, Abraão. Você vai ser pai de muitos povos, Abraão. Vai ser difícil, Abraão, mas no final você vai ter a vitória.
E ele conta esse sonho para Abraão, ele fala para Abraão sobre um filho, e Abraão chega até a Sara e fala: olha, Deus tem um sonho para você, Sara. Um sonho através de um filho. E quando Sara ouve isso na frente do esposo, ela fica na dela. Mas depois disso ela dá risada quando ela ouve Abraão conversando com Deus. Ela fala: como posso eu, sendo velha, e o meu senhor, meu marido também já velho, gerarmos um filho? E olha o que diz Gênesis 18, no versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Por que Sara duvidou do meu sonho? Por que ela duvidou do meu plano? Olha, se os planos dela estão enterrados, que pelo menos você não enterre os planos de Deus. Se você desistiu dos seus planos, pelo menos não desista dos de Deus, porque Deus ainda tem muito a cumprir e muito a fazer na tua vida. Nós não podemos deixar os sonhos de Deus ir por água abaixo, nós não podemos achar eles risíveis, não podemos achar coisa que não pode se profetizar ou se cumprir. Às vezes nós recebemos uma profecia muitos e muitos e muitos anos atrás, e nós falamos: rapaz, aquela pessoa falou só dela mesma, não veio de Deus, porque ainda não aconteceu na minha vida. Mas eu quero lembrar para vocês, meus irmãos, que enquanto há vida, há esperança. Abraão recebe a profecia muitos e muitos anos antes, mas agora é o seu tempo de se cumprir. E Deus pergunta: por que, Abraão, Sara está rindo daquilo que eu disse? Por que ela duvida do que fala o Senhor? Se as palavras de Deus vieram sobre a tua vida, e se Ele te prometeu algo, deixa o sonho de Deus crescer dentro de você, sonhe você também, porque isso vem do Espírito Santo de Deus, esse desejo de ser sonhador. E Jacó fala dos seus sonhos, e todos riem dos sonhos dele. José fala dos seus sonhos, todos riem dos sonhos dele, e o lançam primeiro num poço, depois o lançam na casa como escravo, depois o lançam numa prisão, e ele vai de mal a pior, só descendo ladeira. Primeiro cativo dos seus irmãos, agora escravo de Potifar, depois prisioneiro do rei. Mas ele lembra dos seus sonhos, ele não deixa morrer. Aquilo que Deus sonhou para você, não importa a tua idade espiritual, a tua idade física, quais limites você colocou para que os seus sonhos se cumpram. Rapaz, eu tinha um sonho de ser assim, mas olha a minha vida financeira, é impossível ser assim. Não dá, porque minha vida financeira é assim, assim, assim. O sonho que eu tinha era assim, assim, assim. Está muito distante, está muito longe um do outro. Não duvide do poder de Deus, do sonho que Deus te deu. Agarra no sonho, meus irmãos. Imagine se Jesus fala para Pedro: vai lá, joga de novo as redes. E ele vira: Senhor. Ele ainda questiona, né? Ele fala assim: toda noite tentamos pescar e nada apanhamos. Mas olha o que ele fala depois disso: mas sobre a tua palavra lançarei minha rede. Agora, se ele virasse para Jesus e falasse: Senhor, tu não entende de peixe não? Rapaz, o peixe, ele está em cima de noite, que está fresco. Agora que está sol, o peixe desceu. Olha, tua palavra é muito boa, Jesus, mas de peixe eu entendo, viu? Sou eu que entendo dessa área. Eu não vou voltar lá não, eu já lavei as redes. Ô Senhor, só amanhã agora. Esse sonho não dá mais para hoje não. Olha o estado que eu estou. E muitas pessoas fazem isso com a ordem de Deus. Elas falam: olha como já está isso aqui, olha como já está esse casamento, Senhor. O que adianta você mandar eu voltar de novo? O que adianta você mandar eu aparecer em casa de novo com outro buquê para essa mulher? Não adianta mais, Senhor. Ô Senhor, tu não conhece ela não? Eu estou convivendo com ela não sei quanto tempo. Eu conheço, Senhor, tu não conhece não. E às vezes nós temos a presunção de entender mais do que Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eles estão sempre dispostos a se acontecer. Não ponha limite aos sonhos que Deus te deu. E para terminar, meus irmãos, no versículo 25, ele vai dizer algo incrível. Lá do texto de Joel 2, ele vai dizer que ele retornaria os anos perdidos. Que coisa impressionante. Porque se alguém vai prometer algo a alguém já de idade, a um velho, como prometeu um filho a Abraão, aos olhos humanos é impossível que seja feito. Mas ele começa esse texto rompendo qualquer impossibilidade. Antes mesmo que se questione,
Deus já fala, olha só, se necessário for, eu retornaria até mesmo os anos perdidos. Aquilo que foi destruído pelo gafanhoto ou pela larva, aquilo que foi comido pelo devorador, eu restituirei ao meu povo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus é capaz de restituir aquilo que você perdeu, para fazer com que seus sonhos se cumpram. Ele é capaz de restituir aquilo que você perdeu, ou que foi destruído na tua vida, para fazer com que a tua visão se abra para o que é possível no reino de Deus. Olha só, o que é mais fácil fazer? O sonho se realizar na vida de um velho, ou que os anos dele retornem para que seja possível o sonho se realizar? Alguém pode dizer, é mais fácil cumprir um sonho do que devolver aos anos aquele que já está velho. Mas Deus fala que Ele é capaz de devolver os anos, se necessário for. Se você tem 60, não se importe, Deus pode te segurar até 80. Se você já tem os 80, não se preocupe, Deus pode empurrar mais 10 ou 20 anos aí, para que os sonhos se cumpram na sua vida. E se você já é um cristão velho, espiritualmente falando, Deus pode trazer avivamento dentro de você. E como tudo isso é possível, meu irmão? Através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Quando Maria pergunta, como é possível que eu, não tendo conhecido homem algum, gere? O anjo mensageiro vai dizer para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando a terra era sem forma e vazia, o que acontecia naquele momento antes da criação? O Espírito Santo de Deus desceu e se movia sobre a face das águas. Quando ao mover o derramar do Espírito Santo de Deus, tudo é possível ao que crê. Invoque o Espírito Santo de Deus agora, porque Ele prometeu que seria derramado sobre toda a carne. Ele também pode ser derramado na minha carne, na tua carne, para que nossas visões e sonhos não morram, para que nós possamos profetizar, para que nós possamos ver mais além, para que nós possamos sonhar mais altos, para que nós possamos entender os sonhos de Deus e ter convicção de que eles se cumprirão. Nós podemos orar ao Espírito Santo de Deus. Ore comigo. Senhor Deus amado, ó Deus, nós precisamos do Teu Espírito, Pai, para que se renove as nossas forças, Deus. Ó Deus, muitos pedem, Pai, por dons espirituais, Deus, cheios de maravilhas e sinais, Pai. Ó Deus, nós queremos estar contigo, Pai. Ó Deus, nós queremos entender a Ti, Pai. Ó Deus, nós queremos sonhar os sonhos que Tu tem para nós, Pai. Ó Deus, talvez alguns achem esses sonhos grandes ou pequenos, Pai, mas nós sabemos que o melhor sempre vem de Ti, Deus, e que Tua vontade é maior e mais perfeita do que a nossa, Pai. Ó Deus, renova os sonhos daqueles que precisam, Pai. Ó Deus, aqueles que desistiram de trabalhar dentro da igreja, Pai. Ó Deus, aqueles, Pai, que desistiram dos seus ministérios, Deus. Ó Deus, renova os seus sonhos e a sua visão, Pai. Ó Deus, de que forma, Pai, se não derramando sobre eles o Espírito Santo, aquele Espírito que renova, que transforma, que consola, Pai, que traz vida novamente, Deus. Mesmo ao ferido, mesmo a árvore cortada, ainda há esperança ao cheiro das águas, ao aparecimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.